Elas são as 3 da manhã. É muito cedo! Não, é muito cedo. Temos não pode... sono! Temos sono, nós não dormimos muito pouco. Bem, para quem tem sono, sim senhor. A criança nasce, o pai dele liga para o Sporting. Bom, já está, é um rapaz, é Vítor. E o Sporting diz: então, mas qual é a idade do rapaz? E o pai responde: 1h20. Ah, 1h20. nem sequer, nem me... 1h20, genial. Tá, Isso é muito bom. Andor, é comédia, pá. Hã? A sério, sabes algum gajo do Norte que fica ofendido com isto? Sabes? Pois, eu percebo o ponto de vista. Não, estou mesmo a perguntar, sabes? É que sabes disso que eu conheço-os todos. Eu vou lá ao bar onde ele estiver a atuar, leva 2 carolos, deixa logo de ser menino. Vocês sabem que nome se dá a uma cantora que canta muito bem e compra brumas da Cristina Ferreira? É a Ana Bacalhau Azé do Pipi. Mónica Sintra! Bom dia! Olá, bom dia! Esse teu excesso de pontualidade já te tramou, não? Na minha cama com ela, chegaste mais cedo a casa e mas depois isso foi... Sim, isso foi há 20 anos atrás. Porque se fosse agora o que é que eu faço? Mando sempre um WhatsApp a dizer: Pois é, amor, Estou a chegar, cá está. Dá tempo para ele. Mónica, andaste pelo Brasil à procura da casa de Fábio Assunção, inventaste que Diogo Infante te atropelou o cão para descobrires onde ele morava. Não devias mudar de nome para Mónica Sinistra? Ou seja, tu que querias muito conhecê-lo, mas sim. tinhas cão ao menos ou nem sequer? Não tinha. Não tinha. Nem sequer havia cão. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Às 3 da manhã, na Renascença. Tenho sono. E tu? Pronto, quem diz a verdade não merece castigo. Eu acho que os ouvintes deviam ligar para aqui e dizer só: tenho sono. Quem tem sono que diga 962007500. Está bem? É um sono coletivo. A ver se tem mais sono que a Ana. Tenho muito sono. Se houver alguém que tem muito sono, ganha. Já vou aí abanar-te. Está bem? Pregar-te um 96200. susto. Mas tu não tens? Tenho Não. algum, agora estou-me a sentir mal Então dizer vá. que não tenho, mas 962. tenho médio sono. 007500. Grite bem alto: tenho sono! Pode ser que ao gritar lhe passe o sono. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Das 7 às 10, na Renascença. Eu tenho sono. E a Margarida? Tenho muito, mas muito sono. Lá está. E o que é que fazem quando estão nestes dias? Não sei. Bebem mais café? Auto-infligem-se estaladinhas na cara? Ou pedem alguém para dar? Ou um susto? Sim. Correm um pouco? Saltam? Acho Contem que tudo. correr é bom, não é? Diz que sim. Movimentar-se, acho que sim. Acho que ativa aqui qualquer coisa. Temos sono. Se tem sono, diga. Pôr o tenho sangue a sono. circular, vamos lá. 962007500. Eu posso gritar assim para você. Ha! A ver se vos passa ao sono. Posso dar-lhe uma palavrinha? Vocês estão a ver a Tourada? A famosa canção de Fernando Tordo e Ari dos Santos, que se apresentou ao Festival da Canção em 1973 e que se tornou depois um verdadeiro símbolo da canção nacional deste país, que é tudo menos sobre touradas, não é? Como sabem. Pois logo ao início da música, canta assim o Tordo. Entram bravos, escravos e bichotes, porque tudo mais são tretas. Entra o quê? É bravos, cravos e quixotes? Bichotes. Bichotes? A mim soa-me a bichotes. Fichotes? Não. Cravos e dichotes, com D. Dichotes, que é a nossa palavrinha de hoje. O que será um dichote? Então, o que entra ali são bravos, cravos e bocas, ditos jocosos, comentários mordazes ou impertinentes. Um dichote, e olha, vem do espanhol de dicho. São assim umas indiretas. Isso é que é um dichote. Aquele tipo estava ali a mandar uns dichotes. É assim a mandar bocas. É de dizer. Uns dizeres, exatamente, uns dichotes. Espera aí que eu preciso de uns segundos para isto encaixar Para na minha processar. mente. Então Olha. era isto. Posso dar-lhe uma palavrinha? Os ouvintes têm sono. Estamos juntos. Vamos lá, Jorge, bom dia. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, Inês. Bom dia, Ana. Eu tenho muito sono. Muito soninho. Acabei de trabalhar agora. Pronto. Vai Vai dormir. ser uma manhã boa de sono. Bom programa para vocês. Eventualmente aqui eu fico com vergonha porque se justifica. O Jorge já trabalhou, nós É verdade. ainda não. E nós não fazemos a devida vénia a estas pessoas que vão dormir ao contrário dos outros. Pois é. E depois enfrentam muito mais dificuldades no seu soninho da manhã. Sim, Porque sim. o mundo está a começar a viver. Está em então, movimento. Há obras, há luzes, há uma série de coisas. É muito chato. Sim, Eu uma então- vez mandei calar uns senhores das obras do meu prédio. Não. Irritada que estava. Porque tinha estado a trabalhar aqui, precisamente. Saí às 6 da manhã. Fui para casa, queria dormir. Depois eles
decidiram iniciar a obra logo de manhã, não é? Pronto, é normal, faz sentido, eu estou nas horas de expediente e eu, ceguinha de sono que estava, abro a porta de casa, levantei-me, abro a porta de casa e faço assim... Shhh! E nada, claro. E nada, eles continuaram. Olá, Carlos. Bom dia, 3 da manhã. Eu não tenho muito sono. Eu estou a dormir em pé. O resto de um bom dia. É porque não pode ser. É muito cedo. Não, é muito cedo. Mas Temos não pode. sono. Temos sono. Nós dormimos muito pouco. 962. Dormimos muito pouco. Queixe-se, formemos a Sonolândia. 962-007-500. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Esta quarta-feira está a gostar-me imenso, padeço muito de sono. A Ana está com muito sono. Eu hoje, Mas estou pronto, com os olhos, sabe, quando é preciso palitos. vou gastar este cartucho para um dia que esteja mesmo com muito sono. Não é o caso de hoje. Portanto, estou aqui para te apoiar no que tu precisares, minha muito querida obrigada. amiga. Agora, os nossos ouvintes também têm sono, pelos Sim. vistos, e muito. Olá, bom dia. Luís. Tem sono! Bem, para quem tem sono, sim senhor. Eu acho que o Luís a seguir ficou cheio de espertina. Ai, isto é tão bom, estava a fazer rir muito. Ai, que maravilha. Arnaldo, bom dia. Olá, bom dia, Arnaldo. Olá, meninas do 3 da manhã, tudo bem? Tudo. Eu tinha sono, acabei de correr aqui 10 quilômetros e passou. Bom dia, eu sou Arnaldo Salomão. E ficou a falar assim que cheio de vigor. Arnaldo Salomão, eu não sei se o adoro ou se o odeio. Que vigor! E o Arnaldo tem uma coisa espetacular, que são 2 bons nomes. Arnaldo Salomão. E Salomão, de facto. Tem a obrigação de fazer coisas notáveis na sua vida. Sim, é verdade. Atenção, por falar em coisas notáveis, hoje pode acontecer uma coisa notável na sua vida. Exato, quem sabe dar um grito como o do Luís, que ouvimos agora, mas eu acho que não é razão para menos, porque... perante a possibilidade de ganhar 30.003 euros. Então, pois, é a quantidade que temos hoje no grandioso jogo da mala. 30.003 euros é o valor que lá temos dentro. Como é que pode ganhar? Ligando para o 761 10 10 10. A custo da chamada é de 1 euro mais IVA. Pode ligar mais do que uma vez e pode ligar até aí por volta das 8, 8 e meia. Está a valer para ganhar então 30.003 euros. E quem sabe, fica assim, feliz. Tem sono! Tipo, ganhei! Vai ser o toque do meu telefone. Ai, Este que horror! Bom dia, 3 da Olá. manhã. Às 3 da manhã. De segunda à sexta, entre as 7 e as 10. Na Renascença. Ora, muito bom dia e seja bem-vindo 3 da manhã com a Inês Lopes Gonçalves. Olá, bom dia, com uma senhora cheia de sono, chamada Ana Galvão. E não só, temos mais aqui ouvintes que estão comigo nesta manhã de quarta-feira, como por exemplo, Joana. Bom dia, sou a Joana, estou cheia de sono. Olá, eu sou o Eduardo, estou com muito sono. Coitadinho, com muito sono. Pobres crianças. E o Leandro também tem soninho? Eu acordo às 4h30 da manhã, por isso sono tenho. Mas os bolos precisam de ser feitos e a pastelaria precisa de ser aberta, não é verdade? Então temos que botar um cafezinho, 2 ou 3 e bola para a frente. Mas que custa, principalmente as primeiras 2 horinhas. Mas depois a gente encarrilha e vamos lá. E vamos lá. Ora, muito bom dia e uma feliz Páscoa para vocês todos. Ora, muito obrigada. Só de Feliz Páscoa, um homem que já está claramente a antecipar, não é? Porque faz bolos, portanto já está a pensar muito na Páscoa. Diga onde é a sua pastelaria, Leandro, que nós contamos aqui na rádio, está bem? Verdade, conte lá, gosto Então sempre de saber. E se tem sono, 962007500, junte-se a nós, porque eu padeço muito de sono nesta manhã de quarta-feira, está bem? Começa o dia com a energia certa. Às 3 da manhã. Das 7 às 10. Na Renascença. Vamos ao explicador. E vamos falar deste flagelo, deste grande obstáculo que temos aqui na vida em Portugal, que tem a ver com o preço das casas Mais uma vez, no nosso país. Sim, fala disto. é que há 10 anos que em Portugal estão a subir o preço. O que contraria a tendência na Europa é que não se percebe. Exato. No quarto trimestre do ano passado, a subida do preço da habitação em Portugal foi mais do dobro da média da União Europeia. E não se percebe porque é que isto está a acontecer, Sérgio. Procura é a palavra-chave. Isto acontece porque em Portugal o mercado da habitação continua a ser muito sustentado pela forte procura, sobretudo em Lisboa e no Porto, onde o preço do metro quadrado é mais elevado. Portanto, ou seja, apesar do aumento das taxas de juro, que se verificou até há bem pouco tempo, estiveram elevadíssimas, essa forte procura
não diminuiu, o que impede a baixa de preços, ao contrário do que acontece noutros países europeus. Mas então, ou seja, há muitos países onde o preço das casas está a descer, é isso? Sim, sim. Ao contrário da tendência que se observa em Portugal, há vários países onde o preço das casas está a cair. Por exemplo, Luxemburgo houve uma redução de 5,2% em 2024, após uma outra diminuição de 9% em 2023. Também na Alemanha, a queda dos preços foi de 1,6% no ano passado. Já tinha acontecido também uma descida acentuada em 2023, de 8,5%. Mas há outros exemplos onde o preço das casas está a cair. França, Finlândia, Áustria seguiram a mesma tendência de queda. É impressionante porque estás a falar de países mais ricos do que Portugal, onde o ordenado é maior também. Verdade. Como é que nesses países está a descer? Aqui é menos procura. Pois. Lá está. Aqui sim o aumento das taxas de juro tornou o crédito mais caro e diminuiu o número de vendas de casas. Algo que, como já expliquei, não acontece em Portugal face à elevada procura. Como não há tanta procura naqueles países que são mais ricos do que Portugal, o preço acaba por cair, ao contrário de Portugal, o preço acaba por ficar cada vez mais elevado. Mas como é que tem sido a evolução dos preços das casas em Portugal nos últimos anos? Temos que olhar para os números que são fornecidos pelo Eurostat, que é o Gabinete de Estatísticas da União Europeia. Entre 2010 e 2024, o preço das casas em Portugal aumentou em média 120%, mais do que o dobro da média da União Europeia, como dizias há pouco, Ana, que registrou uma subida de 55,4%, sendo que essa subida de preços acelerou ainda mais desde 2018 até agora, ao ponto de atualmente Portugal ser o país com o terceiro maior aumento de preços da habitação na União Europeia. E as rendas acompanham também? Ou seja, quem está a arrendar paga mais também? Sim. À semelhança do que aconteceu com o aumento do preço das casas, mais acentuado desde 2018, também as rendas acompanham essa tendência, com valores a aumentar acima também da média europeia, agravando aquilo que dizíamos no início desta conversa, não é? Agravando o problema da falta de acesso à habitação. Não há casas para se viver com dinheiro normal das pessoas. Não há. Exato, e a oferta também é reduzida, a procura elevada, são fatores que fazem aumentar e muito o preço das casas em Portugal. E que devia obrigar a pensar numa coisa qualquer de protecionismo para com as pessoas que vivem neste país e precisam de casas para habitar. Até já, Sérgio. Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Elas são as 3 da manhã e estou consigo das 7 às 10 na Renascença. Então vamos lá, aos Jogos Sem Fronteiras. Jogos Sem Fronteiras. Mi chiamo Oliviero Bonamici. Com Olivier Bonamici. E sono un giornalista Cá está, tem sono também. In Portugal. Tens sono, Olivier? Por acaso, eu tenho raramente sono, mas dormi tão mal, porque sonhei de um terremoto de terra. Ai, que horror! E acordei, certeza que tinha havido, liguei a internet, estou cheio de sono, dormi muito mal. Pois, com o tremor de terra que não existiu. E é muito raro, mas enfim, tudo bem. Bom, vamos lá falar então desta competição, a primeira competição europeia de futebol que existiu, que celebra 70 anos este mês. Sim, toda a gente, eu acho, conhece a Liga dos Campeões, na altura chamava-se a Taça dos Clubes Campeões Europeus. Portanto, a primeira competição europeia nasce em 55 e quem teve a ideia foi um jornalista francês chamado Gabriel Hanot, trabalhava para o Diário Desportivo L'Équipe, e como é que nasce a ideia dele? Um dia ele vai assistir a um jogo particular na Inglaterra, ganha o clube de Wolverhampton, e depois é um jornal inglês que escreve Wolverhampton, os melhores do mundo. A minha região pensou, mas isto é uma brincadeira. Então, mas como é que eles podem saber que é o melhor clube do mundo, o melhor clube, sei lá, da Europa? E ele vai ter a ideia, então temos que organizar uma competição. Juntar na mesma competição os melhores clubes europeus e a partir daí, sim, um clube poderá dizer somos os melhores da Europa. Pois. E então o jornal L'Équipe vai convencer a UEFA e em 55 nasce o primeiro jogo, decorre o primeiro jogo da história. Onde é que decorre o primeiro jogo? Onde? Em Lisboa. Ah, sério? E o que é escandaloso, acho eu, é que neste estádio que é, olha, perto daqui, porque o jogo teve lugar no Jamora, no Estádio Nacional do Jamor, não há uma placa comemorativa acerca disso. Como é que isto é possível? Realmente, o primeiro jogo da história. Por acaso é verdade. Como é que não... E esse jogo envolve... As pessoas não sabem disso? Não. E esse jogo envolve um clube português, portanto, teve lugar em Portugal, envolve um clube português. O Sporting da famosa equipa de 5 violinos já só contava com Vascos e Travassos. Fica com tudo para a história que a primeira equipa portuguesa a competir na Taça dos Clubes Campeões Europeus foi o Sporting Clube de Portugal. Isto é espetacular. Foi o Sporting com quem? O Partizan Belgrado, da ex-Jugoslávia, empate a 3. E quem assistiu a este jogo, hoje em dia, quem nos ouve, deve ter aí na casa dos 75, 80 e mais. Bom,
E o jornal francês L'Équipe, foi há 15 dias, foi ao encontro de um adepto para ver falar com alguém que tinha assistido o jogo em 55. Ele encontrou um senhor chamado Mário Casquilho, tem hoje 78 anos, na altura tinha 8 anos, e ele conta, o Mário, que na altura o pai dele, ligou para o Sporting e disse o seguinte, antes de ele nascer: preparem 2 cartões de sócio. Um para o Vítor, outro para a Isabela. Isabel, caso for uma rapariga. Portanto, prepara, Vítor for um rapaz, Isabel rapariga. Bom, bing. A criança nasce, o pai dele liga para o Sporting e o pai diz, bom, já está, é um rapaz, é Vítor. E o Sporting diz, então, mas qual é a idade do rapaz? E o pai responde, 1h20. 1h20. Sim, 1h20, genial. Tá, isso é muito bom. O pai, 1h20, uma bela história. E, portanto, já está. Sporting Partizan de Belgrado é o primeiro jogo da história do futebol, das competições europeias, no Jamor, 1955. Uma competição ganha pelo Real Madrid, pela primeira edição desta competição. E deixamos aqui o pedido que se ponha lá uma placa a celebrar, por não é? favor, uma coisa qualquer. Aqui aconteceu o primeiro jogo da Liga dos Campeões. Sim, senhora. Até segunda-feira, segunda e quarta, Jogos Sem Fronteiras. Jogos Estou com muito. Com Olivier Bonamici. Celebramos este dia com o Luís. Eu adoro isto. Começa o dia com a energia certa. Cheinhas, carregadinhas de energia. É impressionante. Rebitar, vá, arriba. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Queixa-se, tem sono, é aqui. Aqui pode queixar-se. Há a quarta-feira de cinzas, esta é a quarta-feira de sonos. E hoje temos o soninho do Henrique. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, meninas. Fala o Henrique, de França. Sono em França. Sono. Eu já nem sei se eu que tenho sono ou se é o sono que me tem a mim. Levanto-me todos os dias às 4 horas para começar a trabalhar às 5h30 e ando sempre com muito soninho mesmo. Olha, como se diz ter sono em francês? Eu estava a tentar perceber isso. Espera aí, deixa-me ver aqui como é que se diz. Avoir sommeil? Sommeil? Não sei. Não. Não sei bem, mas pronto. Já besoin de dormir, mas não sei. Mas fico feliz porque vejo que em França também há pessoas com sono. Não é só cá em Portugal que somos uns grandes preguiçosos. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Muito bom dia. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Ana Galvão queixa-se de sono esta manhã, não é a única. Já ouvimos aqui muitos ouvintes a queixarem-se do mesmo. E agora temos a Conceição, ou melhor, Conceição. Isso. Bom dia, 3 da manhã. Meu nome é Conceição. Levanto-me todos os dias às 5 da manhã, portanto tenho muito sono. É horrível. Claro. Bom dia, bom trabalho. Pois eu percebo, e pronto. E temos mais alguém que se queixa. Olá, bom dia, Ernesto. Bom dia, 3 da manhã. Meu nome é Ernesto. Ana, tenho muito sonho. Muito. E tenho que ir para Madrid todavia. O quê? Hoje? Luego. Então, é assim? O trabalho obriga? Aí, caramba! Olha, como é que se diz tenho sono em espanhol? Tenho sonho. Tenho Ele disse sonho. muito bem. O Ernesto foi ótimo. E um sonho? Um sonho. Igual. Então, um sono e um sonho são a mesma Sim, coisa? É ter ido um sonho, é não sonhado, vale a pena tenho dormir em espanhol. Pois não, porque as pessoas baralham-se. Sim. Já a seguir temos alerta estupidez. E temos o segundo episódio de um podcast chamado Anjos e um Pequeno Demónio. Precisamente. É um podcast sobre, enfim, problemas entre comediantes e artistas. Alerta estupidez. Bom dia. Bom dia. Continuamos com o segundo e último episódio da série sobre humoristas e cantores, Anjos e um Pequeno Demónio, porque pelos vistos a estupidez de ontem não foi suficiente. Vamos a isto. Estou numa cave em Lisboa, mas não fui raptada. Estou aqui por vontade própria. Eu e mais cerca de 10 pessoas para ver uma noite de stand-up comedy. A maioria dos comediantes já é habitué da casa, mas a novidade é a estreia de um casal muito peculiar, o Eliseu e a Manuela. Nós fazemos piadas com o máximo de músicos possível, a ver se algum nos mete em tribunal e a gente fica famosos. E não são só as piadas que se inspiram em músicos portugueses. O nome artístico também bebe da mesma fonte. Então o meu marido é o Eliseu, eu sou a Manuela, ficou o duo ela e nela. Esta é Anjos e um Pequeno Demónio, uma série de 2 episódios que faz parte do podcast Alerta Estupidez. É narrada por mim, Ana Galvão. Episódio 2. O ponto de vista do humorista. Na mesa dos comediantes, discute-se o caso de Joana Marques e os limites do humor.
Hélia Gonçalves não gosta do trabalho da humorista da Renascença. É assim, eu vou ser polémica, mas eu acho que aquilo não é humor. Aquilo é ofensivo, aquilo é bullying e é ordinário. Mas porquê? Pode ser mais específica. Não, porque eu agora vou entrar em palco e ainda estou com dúvida aqui numa piada para fazer com o público. Por acaso, olha, tu achas melhor que eu diga assim: olha, cá para mim a tua mãe é uma filha em cima do teu pai, ou assim, cá para mim o teu pai é do teu tio e com a tua mãe? Olha, não sei. São as duas muito boas, não é? Eu sei. Opinião diferente tem Josué Ribeiro, um experiente comediante do Porto que há vários anos vem atuar a Lisboa. Estes gajos daqui não vão gostar de ouvir que estão na mesa, mas tu já viste que estes ofendidos é quase tudo gajos de Lisboa, pá. É tudo mariconso da capital, pá. Vamos lá, do Porto, só humoristas que eu me lembro, ela já falou, do Xará, Alessandro Santos, reagiram todos muito bem, pá. Tem graça, não tem, caralho. Andor, é comédia, pá. Hã? A sério, sabes algum gajo do Norte que fica ofendido com isto? Sabes? Pois, eu percebo o ponto de vista. Não, estou mesmo a perguntar, sabes? É que sabes isto que eu conheço-os todos. Eu vou lá ao bar onde ele estiver a atuar, leva 2 carolos, deixa logo de ser menino. Indiferente à discussão, está o novo casal da stand-up comedy Eliseu e Manuela, o duo Elinella, que só quer aproveitar a polémica para ganhar fama e até agradece se os processem. Queremos ficar conhecidos na net e se houver bronca temos o meu primo Walter para nos defender, que ele já defendeu a minha avó e tudo. Em tribunal? Não mercearia. Deu 2 putos, armaram-se os pés para passar à frente da Pois velha. foi. Ui, aparece o Walter, só lhes disse: ai, os meninos estão com pressa de ser aviados, estou a ouvir-vos já aqui um cabaz de fruta. Levaram 2 bananas, nunca mais lá apareceram. Vai correr bem, a gente quer aparecer. E foi com esta confiança que o duo Elinella subiu ao palco numa atuação que reproduzimos aqui na íntegra. Boa noite. Boa noite. Boa. Olá, boa noite. Olha, então vamos começar. Vocês são um casal? Não? Oh, caraças, lá se vai 10 minutos do nosso espetáculo. Então, por aplauso, quem é que gosta de responder a perguntas por aplauso? Ninguém. Ok, então, amor, se calhar passamos já para o final com aquilo dos músicos, não é? Isso, vamos lá. Então, no outro dia eu estava a ouvir Spotify. Por aplauso, quem é que gosta de Spotify? Não, ok, de caso não faz mesmo sentido isto dos aplausos. Não faz. Bom, de início, no outro dia estava a ouvir Spotify e percebi como é que eles ganham dinheiro, porque eu comecei a ouvir versão gratuita, mas era música do Camané, o anúncio, música do Camané, o anúncio, Camané, anúncio. Pá, passado um bocado, fartei-me e comprei a versão paga, para poder ouvir só os anúncios. Bem, vocês sabem que nome se dá a uma cantora que canta muito bem e compra brumas da Cristina Ferreira? É a Ana Bacalhau a Zé do Pipi. E esta, o Armindo chega ao hospital: doutora! O que é que se passa? Não sei, pá, acordei com esta mania que sou o maior cantor rock do mundo e que canta Elton John com uma perna às costas. Pois então, olha, tenho mais notícias para si. O senhor contraiu o José Cida. Bom, eu nos concertos dos Delfins, eu nunca liguei ao Del. Estava sempre ansioso que chegasse o Fins. Isso é ótimo. Bom, e para acabar, olha, porquê é que a galinha atravessou a estrada? Sabem? Porque deste lado do passeio estavam os anjos a cantar o hino. Obrigado, boa noite. Somos o Elinella. E lá foram eles para casa, felizes, no seu pequeno veículo, a ouvir uma lista de Spotify com nomes como Camané, Ana Bacalhau, Anjos e José Cid, que Eliseu e Manuela insistem em dizer que, para eles, é o melhor cantor de rock de sempre. Anjos e um Pequeno Demónio. É uma série de 2 episódios que faz parte do podcast Alerta Estupidez. É narrado por mim, Ana Galvão. O guião é de Cláudia Almeida, sonoplastia de Diogo Casinha, produção de Sandra Torres e estupidez de toda a equipa das 3 da manhã. Alerta Estupidez. Tu lembras da primeira morada de e-mail de sempre que tiveste? Então, era um e-mail da Telepac. Isso, Telepac. Agora, qual é que era, não sei, mas lembro-me de ser a primeira pessoa da minha turma a ter um e-mail e sentia-me super importante porque o professor na altura da disciplina de I10, que era Introdução ao Desenvolvimento Económico Social,
também já usava as novas tecnologias e lembro-me de trocar uma vez um e-mail com ele, enviar um trabalho ou alguma coisa, ou ele enviar uma comunicação para a turma e eu sentir uma pessoa mais importante do mundo. Pois claro, porque tu tinhas recebido e os outros não. A primeira vez que eu usei um mail, eu não percebi muito bem como é que aquilo funcionava. Eu já trabalhava na altura em que os mails aparecem, alguns em 93, 92, 93, por aí, sim. 94. Eu à noite fui à rádio onde trabalhava e quis enviar um mail a um namorado que tinha na altura, sem saber se ele tinha mail. Eu pensava que a pessoa, eu não percebia como é que aquilo funcionava. Que era uma coisa que acontecia só, não é? Sim, então eu abri o computador, um computador novinho em folha que havia na rádio onde trabalhava e escrevi volta rápido. Porque ele era músico. Mandaste para quem? Não sei, ele era músico e estava de turnê, andava por aí. Não sei, eu meti só o nome dele, não percebi que tinha que ter uma. Eu pensei que era uma coisa automática que descobria onde é que a pessoa estava no mundo e recebia não sei Tão onde. Querida, ingênua. Sabes, eu acho que nesta altura eu não tinha um e-mail meu próprio, com o meu nome. Eu acho que provavelmente usaria o do meu pai ou alguma coisa assim. E depois tive o famoso Hotmail, que toda a gente teve durante não sei quanto tempo. Sim. Correio quente. Há pouco tempo descobri uma coisa que já não me lembrava que acontecia antigamente, que é andava a limpar coisas antigas já da minha conta de Gmail, não é? Mas por falta de espaço tive que limpar algumas coisas e percebi que aí 2003, 2004, 2002 eu tinha longas conversas por e-mail com grupos de amigos. Eram assim correntes de já viram isto, não sei o quê, depois alguém respondia outra vez, ou seja, ainda não havia o chat do Gmail, ainda não havia o WhatsApp. É muito complicado imaginar um mundo sem o WhatsApp, não é? Mas aconteceu. Agora, e éramos felizes e vivíamos. Eu tive uma conta no Yahoo e tenho muita pena mesmo de já não existir isso. Tenho mesmo pena. E porquê é que eu estou também a falar disto tudo? Porque quem tem uma conta no Gmail que não usa há mais de 2 anos, ela vai expirar. Portanto, porque eu tenho muita pena, a minha expirou do Yahoo, a tua deve ter expirado do Hotmail. Pois eu já não consigo entrar nessa, mas eu adorava ir lá ver que tipo de conversas é que eu tinha naquela caixa de e-mail. Estava aqui a ver as minhas conversas mais antigas de Gmail. A primeira aconteceu em 2000 eu tenho esta conta desde 2013 e é uma conversa com o Nuno Marco, se me ocorre. Por acaso. Às 3 da manhã. Vai trabalhar vagabunda. Das 7 às 10, na Renascença. Jesus Cristo. Se isto não é a minha mensagem favorita de sempre deste programa de rádio. Aquilo até distorce. Sim. Ora bem, é uma pessoa que tinha sono, mas que eu acho que depois de mandar esta mensagem perdeu o sono, ficou logo muito animado. Agora temos a mensagem do João. Tem soninho também? Bom dia, 3 da manhã. Geralmente acordo sempre bem disposto e com energia, mas acontece uma coisa engraçada que é a hora de almoço, almoço no local de trabalho, e tenho o hábito de ler e por vezes acontece uma coisa engraçada que é, talvez pelo cansaço, dou por mim com a cabeça em cima do livro. Bom dia e bom trabalho. Aquele soninho da hora do almoço é muito complicado. Eu pós-almoço, ontem tive um trabalho que aconteceu de manhã e à tarde pelo meio um almoço. Ui. Obviamente não dá para almoçar. Eu não almocei, como é óbvio. Digo, não dá, não é? Pois. Não se pode. Senão a pessoa tomba à tarde. Tomba de sono. Agora temos uma pessoa que tem um nome, um tipo de nome que eu adoro, que são nomes no gerúndio. Sim. Tipo Fernando, Armando e Orlando. Ora, bom dia, 3 da manhã, fala Orlando, aqui de Palmela. Olha, eu não tenho sono nenhum. Acordei bem disposto. Olha para ele. Cheio de vontade de trabalhar. Ando aqui na zona de Setúbal. Beijinhos e abraços para vocês, são a minha companhia. Grande Olha Orlando. Para o Orlando, todo fanfarrão, não tenho sono, acordo com vontade de trabalhar. Sempre. Orlando, olá, Teresa. Bom dia, 3 da manhã. Já não tenho sono, já tive, já não tenho, porque acordei às 5h30 da manhã com a vizinha de baixo a ouvir os batanetes na televisão em alto e bom som. Portanto, o sono já passou, já foi há 1 hora atrás. Se calhar é a fórmula. Porquê que alguém não sei de pôr os batanetes às 5 da manhã? Porque tem filhos. Não, os batanetes não é para crianças. Pois não. Não é o batatune. Pois não. É os batanetes. É para grandes, não é? Aqueles sketches palermas. Mas não sei porquê então, não faço ideia. Mas os batanetes. Às 3 da manhã. Com a Joana e a Ana e a Inês. Das 7 às 10, na Renascença. Fico um bocadinho nervosa quando temos aqui convidados que não conhecemos pessoalmente. Eu nunca estive com a Mónica Sintra e temos um desculpa, mas vais ter de perguntar pela frente. Tu nunca estiveste com a Mónica Sintra? Eu não, tu então, já. Então não sabes. Então? Não te vou dizer nada. Então, mas porquê? Já vais perceber. Mas diz lá. Não, agora é só para...
Ai, meu Deus. Bom, vamos começar a conversa com ela com as perguntas rápidas e depois logo se vê, não é? É isso, depois logo ok, se vê. ok. Depois logo como é que isto acaba, como é que isto se desenrola. É a 4h, aqui na Renascença. E a 4h é... Mónica Sintra! Bom dia! Olá, bom dia! Olha, vamos de seguida, sem nada de mais, às perguntas rápidas. É logo assim? É logo assim. A entrada de carrinho. Ai, meu Deus. Mónica Sintra, qual é a tua fruta favorita? É difícil porque gosto muito de romã e de figos. Muito bem. Muita coisa, muito sazonais. São muito sazonais e a romã é muito chata de descascar. Pois é. O que é que acontece? Tenho um bom truque para ti, depois posso dizer. Tens, eu também, mas eu tenho o melhor, que é a minha mãe e o meu pai de vez em quando fazem uma surpresa e vão lá, deixam lá uma tupperwarezinha com romã descascada. Sim. Se não são pais queridos. Olha, isso não, é o melhor truque da vida. Parece uma canção da Rosinha, que é o descasco-lhe a romã. Exato. Uma atividade que te relaxa. Por incrível que pareça, cantar a karaoke. Seja em casa, às vezes ponho karaoke lá vais tu. E lá vou eu cantar coisas completamente diferentes daquilo que habitualmente tipo canto. O quê? Tento chegar à Adele, mas às vezes é difícil. Muitas vezes canções de homens, João Pedro Paes, Pedro Brunhosa, e depois também isso é uma das atividades que faço com o meu filho, porque ele gosta de cantar. Ou então saímos efetivamente para ir ao karaoke à noite. Pronto. As pessoas dizem, olha a Mónica Sintra no karaoke. E depois põe a tua própria música para tu cantar. Sim, é uma vergonha que eu passo, não é? Ou para eu cantar, ou estão a cantar e eu tenho que ficar com aquele ar de felicidade. Claro, sim. Está a correr bem. Foi muito bom! Está a correr muito bem. Muito bom! Olha, uma coisa que te irrite muito. Olha, sabes, quando nós estamos parados na fila e sabemos perfeitamente que aquilo não vai andar para lado nenhum e as pessoas continuam a buzinar. Como se fossem, como fazer se a fila andar mais depressa. Fosse fazer a diferença. Claro, não é? claro. Qual é o teu, Mónica Sintra, o teu pior vício? Olha, de comida tenho aqui dois que se eu começar a comer pipocas, não paro. Portanto, não há cá aquela coisa, quer experimentar. Não, é para comer e. É para ser, não é? E Sim. batatas fritas também. Portanto, ou não toque de todo. Partilho, sim. Ou então vai tudo. Olha, alguma vez estiveste em perigo de vida? Já captei um carro na estrada, ou seja, aconteceu até hoje. Eu digo aos meus pais que eu vinha devagar e de facto apanhei um lençol de água. Eles acham que não, continuam a achar que eu vinha em excesso de velocidade e portanto quando dei por mim fiquei sem controle do carro. E acho que fiz, porque eu não tenho bem a noção de algumas coisas. Eu acho que fiz a pior coisa que se deve fazer, travar. Que foi travar. Pois. Mas pronto, mas foi o mais perto que eu tive. Fica aqui a mensagem pai e mãe da Mónica. Ela ia devagar. Ia devagar, a chuva é que... Mónica, uma fobia que tenhas? Répteis e não gosto particularmente do som dos balões a arrebentar ao pé de mim. Ok. Acho profundamente irritante e deixa-me desconfortável. Ok. Olha, se tivesse um superpoder, qual é que seria? A teletransportar-me. Para já, para os concertos, isto era espetacular. Dava imenso jeito, não é? E poupava-me imenso cansaço nas viagens, porque aquilo que de facto cansa não é o espetáculo em si. Andar para cima e para baixo. Exatamente. É nós não Faro, controlarmos. Vila Velha de Roda. Exatamente. Não controlarmos a agenda. Portanto, esse poder era genial. Como é que se chama o teu melhor amigo ou amiga? A minha melhor amiga de mais tempo é a Elizabeth. Mas depois também tenho a Raquel, tenho a Filipa, tenho mais. Essa é mais da escola. É da escola. A Elizabeth é da escola. E depois tenho a melhor amiga, que é a minha mãe. Muito bem. Olha, o que é que tu adorarias saber fazer, mas não sabes? Pintar e desenhar. Eu sempre soube apenas fazer uma casa e uma árvore. E mal. Pronto. E a árvore maior que a casa? Assim, tem várias. Assim, normalmente não tem ramos. A árvore só tem assim uma coisa muito estranha. E depois assim, eu quero dar o exemplo ao meu filho, logo no início dos primeiros anos, não é? Para tentar desenhar com ele, mas se eu não consigo fazer, como é que. Então ele acabou por herdar esse mau jeito de. Portanto, é uma coisa que vai desenho. passando de geração em geração. Sim. Muito bem. Agora és tu. Posso ser eu? Então, olha, Não, Mónica Sintra, de que é que menos gostas de ti própria? Não gosto dos meus pés. Deixa ver. Estou a brincar. Não. Pior assim, coisa para fazer. Para pior uma coisa.
Não, eu ando de sandálias, portanto, no verão. Não é ao ponto de esconderes do mundo. De esconder. Agora, acho que pelo facto de adorar calçados, sapatos altos e gostar desse tipo de acessórios, podiam ser assim mais harmoniosos, mais bonitinhos e não são. Muito bem. Qual foi a última viagem que fizeste? A Madrid. Há relativamente pouco tempo. E que bien. Agora a pergunta inversa: de que é que mais gostas de ti própria? Do que é que mais gosto? Uma característica que é a pontualidade. Ok. Muito bem. Olha, e qual foi a última coisa que tu cozinhaste? A última coisa que eu cozinhei, eu não sei se isto conta, porque aquilo foi só pôr no forno, ou seja, eu comprei num talho umas almofadinhas de alheira e pato. Eu acho que considera. E pus no forno, misturei canela e mel e pronto, espetacular. Eu acho que isso pode ser considerado de cozinhar. De adulta, já bateste em alguém? Não, de adulta não, e de nova apanhei. Eu era mais de apanhar. Eras mais vítima do que agressor. Sim, eu era muito de falar e de mandar assim alguns palpites para o ar e depois apanhava. Não corria bem, mas de adulta não. Olha, qual foi a pessoa mais famosa com quem já almoçaste ou jantaste? Já não está entre nós, mas por intermédio do João Malheiro com o Eusébio. Uau! Bem! Sim. E é bom, ele é simpático, é uma pessoa boa de se almoçar ao lado. Era muito agradável, muito simpático e muito atencioso. Mónica Sintra, uma coisa que te deixe furiosa? Pessoas que chegam tarde. Sim, pessoas atrasadas e a nível de trabalho que chegam e não sabem bem aquilo para o que vieram, não percebem muito bem. Mas esse teu excesso de pontualidade já te tramou. Na minha cama com ela, chegaste mais cedo a casa e depois foi isso. Sim, isso foi há 20 anos atrás, porque se fosse agora o que é que eu faço? Mando sempre um WhatsApp a dizer amor, estou a chegar, cá está. Dá tempo para ele. Eu defendo isso, é que os telemóveis estragam muitos filmes, estragam muita história. Mas muita surpresa, muito adultério. Claro! Sim, estragam. Neste caso facilitava. Mas pronto. Olha, qual foi a coisa mais cara que tu já compraste? Bem, para além da casa, exato, há muitos anos, portanto estamos a falar ainda do tempo dos escudos, não te sei dizer quanto, comprei umas botas brancas para a neve e eu detesto neve. Mas comprei porque achei que eram giríssimas e que ficavam lindas com calças de ganga. No nosso tempo ameno e mediterrâneo. Pronto, e depois as minhas amigas começaram, mas isso é mesmo só para a neve, isso não tem estilo nenhum. Tu compraste para usar assim no dia-a-dia? Sim, eu achava que aquilo com calças de ganga ficava giro e aquilo tinha muito pelinho e eu sou muito friorenta e portanto foi um dinheiro muito mal gasto. Ai que bom, o que é que te faz rir sempre? Olha, faz-me rir, obviamente, as parvoices do meu filho, que ele e quando eu digo parvoice, ele é de facto, tem um humor muito particular, e faz-me rir quando vou com o meu pai ao circo e de repente entram os palhaços, eles ainda não fizeram nada, só estão a existir e o meu pai já se está a rir perdidamente. E olhar para ele e ver o prazer que ele tem em estar ali, parece que a criança interior dele vem toda cá para fora. E isso faz-me rir bastante. Última pergunta. Qual foi o teu primeiro emprego de todos, Mónica Sintra? Sentar coletada nas finanças, pode ser? Pode. Já prescreveu também. Foi entregar panfletos nos semáforos. Que bom de quê? Do que havia. Portanto, eu trabalhava para uma empresa e então nós estávamos ali na rotunda do relógio a entregar panfletos durante a tarde aos carros, quando paravam. E lá estava eu a ganhar dinheiro para poder sair à noite e matinés também. E comprar botas e essas coisas. Sim, as botas foi um bocadinho depois. É Mónica Sintra connosco até às 10. Então mais à frente temos... desculpa, mas vais ter de perguntar. Mónica Sintra, vai ser... E a quarta da manhã é... Ela é Mónica, ela é Sintra e está aqui connosco. Olá, bom dia mais uma vez. Olá, bom dia. Olha, já falaste aqui há bocadinho de que o teu primeiro trabalho foi distribuir flyers. Sim. Ou seja, papelinhos, não é? Nos carros, suponho, na estrada, panfletos. E depois, o que aconteceu à tua vida para seres quem és agora? Depois trabalhei em outros sítios igualmente diferentes, como por exemplo numa cadeia grande de hambúrgueres. Mas que idade tinhas? Nos flyers tinha 15 anos. Depois na tal cadeia de hambúrgueres aos 16.
Passei por lojas de roupa também. Mas portanto, basicamente... sempre com a ideia de cantar? Sim. Ou seja, uma coisa que fazias em paralelo? Sim, sempre com a ideia de cantar. E aliás, eu já cantava porque fiz os testes para os Onda Choque, entretanto não fiquei. Como eram os... Peraí, como eram os testes para os Onda Choque? Era cantar? Então, tínhamos que cantar o Ela Só Quer Só Pensa em Namorar. Ai, que bom. E depois dançar. E na parte de dança eu não fiquei. E pronto, e tudo bem, e passei para os Jovens Cantores de Lisboa. Tudo bem, não deve ter sido tudo bem. Não foi tudo bem, não foi tudo bem. Quer dizer, agora em 2025 tudo bem, na altura agora, se calhar ficaste um pouco triste. Continuo a achar injusto, mas agora já não posso fazer nada. Mas pronto. E agora, e depois passei para os Jovens Cantores de Lisboa, que também era feito da Ana Faria. Sim. Mas nunca foste um queijinho fresco? Nunca fui um queijinho, porque o queijinho fresco eram os filhos. Pois é, tu não eras filha da Ana Faria. Sim, não era. Não podias. Podia ser. Senão, se fosse, estaria nos Onda Choque. Bem, mas depois comecei a pesquisar nas páginas amarelas, que é uma coisa que hoje em dia os meninos não sabem o que é. Vá pelos seus dedos. Pronto, promotor musical, não é? E então marquei uma reunião, como se fosse a minha mãe, fiz voz de senhora. Uma senhora mais velha? E pronto, os meus pais chegaram a casa e eu disse: temos uma reunião com um produtor musical. Mas que idade tinhas? Fascina-me isto de seres muito novinha. 13. Que afoita. Sim, já sabia que queria ser cantora. Não sabia muito bem se seria em grandes palcos, se seria em bares, se seria... Não fazia ideia. Mas querias cantar? Queria cantar. Depois o produtor disse que realmente eu tinha uma voz bonita, interessante, mas que estava ali numa fase em que nem era bem música infantil, nem era música romântica, porque eu já queria música romântica, já queria coisas... a sofrência, não é? Exato, mas ou seja, toda a imagem ainda era de uma adolescente, sim, não é? Era uma miúda. Cantar... Mas estou fascinada com isto, porque tinhas 13 anos que sabias tudo de sofrência. Ou seja, sabias porque eras adolescente e amavas muito. Só aos 13 sofre muito. Sofres e amas muito. Mas outra coisa é que queres cantar sobre. Ou seja, queres pôr em canções que sofrias tu na altura, Mónica. Olha, sofria por ser das mais gordinhas da turma e os rapazes não olharem para mim e eu ser sempre a confidente deles, portanto não me ligavam nenhuma, portanto tinha aquelas paixões platónicas que depois não davam em nada. Pelo Manuel que gostava da Lara. Sim. E vinham confidenciar comigo, isso era muito chato. E ouvia músicas, obviamente, ouvia muito Carlos Espaião, era a minha referência. Que giro. E portanto sentia que tinha sempre qualquer coisa para dizer um bocadinho mais adulta, embora gostasse dos Ministar, dos Onda Choque e dessas coisas, sentia que a minha voz era para coisas um bocadinho mais maduras. Ok. E depois, ou seja, qual é assim o momento, consegues identificar assim um momento em que tudo muda, em que tu percebes, ok, isto vai mesmo acontecer? Consigo. Foi em 98, quando me apresentam Afinal Havia Outra, eu gostei logo da música, não é? Embora não tivesse aquela vivência, mas na altura nós adaptámos a minha imagem, ou seja, criámos ali um boneco que parecia que eu tinha mais idade para poder cantar aquela história com alguma verdade. E começa a ser júri do Big Show Sick. E portanto as pessoas começam a associar. Como é que foste parar a isso, do Big Show Sick? O Idiberto convidou-me uma vez, pelos vistos safei-me e a coisa foi acontecendo, fui continuando a falar sobre outros cantores, sendo que eu também estava a começar, não é? Portanto era muito injusto. Pois o Big Show Sick teve uma montra e uma rampa de lançamento para muita gente. E depois tu tens essa canção, Afinal Havia Outra, e depois o Na Minha Cama com Ela. São duas canções que marcam muitíssimo. Eu tenho a certeza absoluta que se hoje à noite houver um karaoke e se houver 20 canções, uma delas vai ser uma dessas. Sim. De certeza absoluta. Sim. Isso acha que foi uma coisa que depois ficou... Isso aconteceu mais tarde ou logo no momento tu percebeste que estavam ali assim duas grandes? No momento a música começou por ser um sucesso a nível de rádio. Havia a Romântica FM, havia e portanto as pessoas não associavam de quem era o tema. Quando eu começo a estar com essa presença assídua no Big Show Sick, aí de um fim de semana para o outro as pessoas começam a conhecer. Eu começo a ir à discoteca com a minha amiga Beta e ela, sem achar piada nenhuma, porque já toda a gente conhecia, pois toda a gente queria tirar fotografias. E depois conheciam e não havia qual tirar fotografias, não havia telemóveis. Era aquela questão um bocadinho do gozo, aí aquela canta ao final de outra, está aqui, pronto. Porque de facto...
a música ligeira ou a música popular, como queiramos chamar, nem sempre esteve na moda, não é? E portanto há determinadas pessoas que olham para este estilo musical como um bocadinho menor. Por acaso é um bom assunto, porque eu acho que hoje em dia não é. Não, eu acho que Ou seja, hoje em dia... há malta muito nova que curte muito música. Basta perceber quando tens artistas, por exemplo, como ainda aconteceu o verão passado, por exemplo, a Rosinha e a Bárbara Tinoco juntas numa canção. Ou Cláudia Pascoal com a Ana Bacalhau. Sim, mas aí não tens. Pois não, tens razão, não tens cantora popular. Mas cantou com a Rebeca. Com a Rebeca, exatamente. Tu incomoda-te a ideia da música pimba, não é? Que ficou muito esse rótulo, ou dizerem que a tua música é música pimba. Como é que tu lidas com isso? No início incomodava-me, porque eu sentia que estavam a desvalorizar aquilo que eu estava a fazer. Mas depois, pelo facto de nós, artistas populares, somos os que vamos às terras onde ninguém imagina que pode existir público. Fazemos às vezes concertos em condições dificílimas, mas só porque já estamos lá e queremos agradar o público e obviamente aquela comissão de festas que teve um ano inteiro a trabalhar para que o concerto acontecesse, eu comecei a sentir que isto de facto de menor não tinha nada e portanto comecei a valorizar ainda mais aquilo que eu e os meus colegas de música popular fazem. E que fazes tu agora? Tens muitos concertos, não é? No verão tens música nova? Sim, tenho música nova, chama-se Muita Areia para Ti, e tenho, para além disso, também tenho a gestão de alojamento local na Ilha do Sal, em Santa Maria, e portanto neste momento está lá a minha mãe e o meu padrasto. Em maio irei eu, portanto andamos sempre aqui. Olha, e tu és muita areia para quem? Empresária no inverno e cantora no verão. É para quem não souber valorizar. Eu acho que basicamente é isso, não é? Às vezes, mas, acima de tudo, eu acho que nós, quando as coisas não correm bem, quer a nível de amizade, quer a nível amoroso, temos sempre aquela tendência de fazer aquela pergunta: o que é que eu fiz? Onde é que eu errei? E às vezes a pergunta é precisamente o contrário, não é? O que é que não valorizaram em mim? E onde é que a outra pessoa errou? E portanto é por aí que vem essa música. Ok, então é Mónica Sintra que está cá connosco. Vamos ao desculpa, mas vais ter de perguntar. Vamos lá, Mónica, desculpa já qualquer coisa, está bem? Está bem. Oh, meu Deus. E diz aqui, começa? Sou eu, diz aqui. Ok. Desculpa, mas vais ter de perguntar. Estamos a ler pela primeira vez as perguntas para ti. Então vá, perguntas para Mónica Sintra. Está tão bem escondida. Leia, minha senhora, leia, não tenha vergonha. Já me estou a rir. Mónica, andaste pelo Brasil à procura da casa de Fábio Assunção e inventaste que Diogo Infante te atropelou o cão para descobrires onde ele morava. Não devias mudar de nome para Mónica Sinistra? Vocês têm de perceber que a idade muda-nos, não é? Quer dizer, é normal. No caso do Diogo Infante, eu percebo. Eu era muito miúda. Eu percebo. E vamos continuar. Aliás, ainda há um fascínio gigante em relação ao Diogo Infante. Verdade. E muito querido ele, depois de saber esta história, consegui tirar a primeira fotografia com ele. Portanto, aos 43 anos. Ou seja, tu que querias muito conhecê-lo, mas sim. Tinhas cão ao menos, ou nem sequer? Não tinha. Não tinha. Nem sequer havia cão. Não, mas não espera, havia cão. Hoje, a história do cão já é conhecida, mas ela também revelou que ligava a fazer de conta que era crescida para marcar reuniões. Verdade. Sim, portanto, Bravo, era para o bom e para o mau, claro. Mas o Fábio Assunção foi um bocadinho mais difícil, porque eles diziam: mora aí naquele bloco, não sei quê. Mas nunca apanhei. Diogo Infante está mais fácil. Pois é. Vamos lá, Inês. Por acaso envelheceram os dois bastante bem. Muito bem. Fábio Assunção e Diogo Infante. Então aqui vou eu. Olha, Mónica, antigamente as tuas músicas era afinal havia outra, na minha cama com ela, agora é Sou Muita Areia para Ti e Caviar. Então, ou seja, tu antes não eras boa o suficiente e agora és boa demais? Decide-te. Sim, com a idade aprimorei, apurei, digamos assim, e fiquei um bocadinho mais exigente e acho que fiquei um bocadinho melhor também. Há aqui um nível de qualidade que também não é para toda a gente, portanto, vamos lá. Pumbas! Pau. Então vá, segunda pergunta. Mónica, dizes que querias ser apresentadora de televisão e recentemente foste condenada por difamares um juiz. Porquê é que não pegas nessa tua habilidade e crias um programa de TV chamado o Difama Show? Ai, adoro o nome Difama Show. Eu só não faço isso porque corri o risco de ser novamente processada.
Porque hoje em dia é preciso, esta história da liberdade de expressão é um bocadinho utopia, não é? Portanto, temos que ter cuidado com aquilo que dizemos e, portanto, seria um bom programa se eu só apresentasse e depois dissesse, não tenho nada a ver com os conteúdos. Ok. Portanto, tirasse dali a minha parte. Mas tu tiveste de pagar? O que é que Sim, te tive de aconteceu? pagar e tive um ano de pena suspensa. Neste momento já sou uma pessoa livre. Não para dizer tudo o que quero e o que penso. Aprendi a lição da pior maneira, mas a indenização custou-me um bocadinho. Olha, quando estamos em pena suspensa, não se pode fazer, não podes cometer qualquer infração. Nada. Ou seja, se tu fores apanhada em excesso de velocidade. Também não se pode isso? Isso conta? Não, conta tudo. Se és apanhada num sinal vermelho, tu não tens sequer, não és presente. Exato, ou seja, não passas pelos trâmites normais, ou seja, direto. Exatamente, é um bocadinho como o monopólio, vá direto para a prisão. Vá direto para a cadeia, pois, ou seja, é um ano que uma pessoa tem que andar ali Portanto, como um cidadão exemplar. Um cidadão exemplar, Sim, exato. sendo que às vezes tu não controlas. Eu, por exemplo, frequento muitas festas, muitos arraiais, porque estou a cantar, não é? Imagina que há confusão em algum, basta eu estar no meio. E a coisa poderia ter corrido mal para mim, mas felizmente já passou-se acabou. um ano. Mónica Sintra é uma mulher Sou livre. És tu. Yay. Para acabar, vá. Mónica, tu és cantora e foste bombeira. Sim. A minha pergunta é: como é que se ganha fortuna mais depressa? Como cantora a processar comediantes ou como bombeira a ser amiga do Marco Paulo? Olha, o caminho mais rápido. eu acho que os dois são muito difíceis, porque o bombeiro ainda não sabe a quanto é que tem direito. Os músicos que processam humoristas também não sabem bem o que é que estão, nem o desfecho, nem aquilo que estão a fazer. E, portanto, acho que, na dúvida, é melhor trabalhar. É trabalho honesto. É trabalho honesto e pronto, e olha, quando a coisa corre mal é assumir que corre mal, e quando os bombeiros precisam de nós é continuarmos, até porque supostamente ser voluntário é por uma causa maior, não é? Portanto, não é agora se houver uma fortuna que se deixa de ser voluntário, se deixa fazer o bem. Aqui fica recado de Mónica Sintra. Muito bem, muito obrigada. As imagens ficam todas nas redes da Renascença. Olha, muito obrigada por vires cá, toda a sorte. O próximo concerto onde podemos ver, sabes assim de cor? Até estava com medo de que me perguntassem. Sim, olha, é dia 26, é dia 26 de Abril, mas não sei. Ok. Já não me lembro. Castanheira de pera. Castanheira de pera, é muito isso. Bem. Ok, obrigada, Mónica. Começa o dia com a energia certa. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Amanhã cá estamos de regresso, Inês Lopes Gonçalves. Beijinhos até amanhã. E Ana Galvão, até às 10. Estamos de volta às 7. Fica consigo a Teresa Oliveira e também o Zé Coimbra. Beijinhos, até amanhã. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas. Bom dia, bom dia. Às 3 da manhã. Adoro-vos. Na Renascença.